você tem essa escalada nessa direção. E assim, é desenhado. O projeto veio da base bolsonarista, contou com o voto do Eduardo Bolsonaro, tava lá paradinho, chegou o governo e falou: que presente! Sancione isso aí agora. E já virou lei. E é isso, cara. E assim, a linha 20A é muito óbvia, que envolve essa questão de humoristas, palco, etc. E acho que a 20C, o artigo é o 20C. É o 20C. Ele fala dessa equiparação das minorias ao caso da injúria racial. Já tinham julgados envolvendo questões de homofobia sendo qualificado tal qual a injúria racial. Para você poder punir um crime de homofobia igual a uma injúria racial. Então os caras pegam o conceito de minoria e pegam uma coisa que já estava tipificada, que era o crime envolvendo raça, e você fala, serve para questões sobre homofobia. Então serve para gordofobia, serve para machismo. Determinados tipos de regionalismo. Por exemplo, na internet pipoca piada, por exemplo, o próprio Porto dos Fundos faz piada zoando galera de São Paulo, galera de Minas, os sudestinos, né? Eles fazem essa piada. E tem a galera que se zoa nos comentários, vai faltar água aí no Nordeste, vocês é de São Paulo, Rio Tietê, imundo, não sei o quê. É a piada, no Rio de Janeiro o tráfico manda aí, cuidado, chegou o carioca. Todo mundo faz essas piadas. Agora, determinadas piadas, como um determinado grupo é considerado minoritário, como por exemplo o nordestino, uma pessoa que fez essa piada num determinado palco pode literalmente ser presa. Dependendo do julgado, de uma decisão de um juiz que vai ter de forma, e isso a lei é clara, ele vai ter de forma meio solta a capacidade de interpretar, porque é arbitrário. Minorias são minorias, e a gente sabe o entendimento geral que tem de minoria. Eu vou dar um exemplo. Quando foi caçado em Curitiba o Renato Freitas, que é um deputado do PT, que invadiu uma igreja pra ficar falando de Black Lives Matter, de racismo estrutural e tal, que a igreja era racista, eu nem lembro o contexto. Chamava a igreja de racista. Ele invadiu uma igreja com um monte de senhora, ainda tinha rescaldo de Covid lá, aglomerou, só faltou bater, expulsou as pessoas da igreja. Esse cara teve o mandato dele cassado. Aí, o Barroso isso foi para o STF, o Barroso devolveu o mandato para ele, usando a tese do tal do Silvio Almeida, que é ministro dos Direitos Humanos. Há um racismo estrutural subjacente à própria norma, a própria lei no Brasil, e ele estava combatendo esse racismo estrutural, ele estava abusando do seu direito, invadindo uma igreja a fazer aquilo, mas, poxa, ele estava combatendo o racismo estrutural e caçar ele é uma demonstração desse mesmo racismo estrutural, portanto, não pode caçar o cara. Então, assim, os nossos tribunais, eles estão interpretando as leis de acordo com uma visão política. Não tem mais aquele negócio da justiça cega. O cara dá uma alberdinha aqui na venda. Quem é que... Deixa eu ver. Então, e o conceito, qual é o conceito que eles utilizam? O conceito importado dos Estados Unidos da ideia de minoria. Então, as minorias tais... Então, assim... Não tem objetividade aqui. Pode fazer piada com o cristão? Sim, porque o cristão não é considerado uma minoria. Entendeu? Pode fazer piada com branco? Sim. Quer fazer piada com paulista? Pode. Não tem problema nenhum. A piada só é válida contra as minorias oficiais no discurso dele e mais. E apenas os proibidos de fazer. Porque se o Fábio Porchat quiser fazer uma piada racista, fica engraçado, ele tá brincando com isso. Por quê? Porque é o game como funciona. A turma deles é permitida. É permitido ao Zé de Abreu ser machista, cuspir em mulher, é permitido. E a lógica é assim, não só aqui nos Estados Unidos. É quase um surgimento de um sistema de castas político em quem é defensor da agenda woke, que é a nova moral que tem que ocupar esse Estado, e o Estado vai ser reformado, as leis vão ser reformadas, a interpretação delas, depois as leis mesmo, mediante essa cultura nova do woke, e os defensores disso, que são os heróis, a vanguarda disso, eles tudo é permitido, inclusive infringir as próprias regras. O cancelamento não cai no colo deles. Isso tá em que ponto essa lei aí? Já foi sancionada, já é lei. Então já tá valendo. Tá valendo. Isso não é relacionado, por exemplo, no show. Qualquer pessoa que inclusive não tiver nesse show pode acionar. Lógico. Sim. Não é você, nesse caso, por exemplo, não é contra mim. Não, uma piada homofóbica. Exatamente. A piada homofóbica, você não precisa ter sido alvo da piada para você denunciar uma homofobia. Entendi. Por exemplo, quando o Danilo Gentili usou o Diguinho, não é só o Diguinho que pode processar o Danilo. Entendeu? É qualquer pessoa. Vamos lá, Lene.
Sobre isso ou sobre algum outro assunto? Ó, tem uma pergunta aqui que o Lucas, ele fala aqui, ele cita sobre o movimento woke, né? Que estavam falando. Eu não sei se você já respondeu, eu vou fazer a pergunta só pra gente tirar a dúvida se ela já foi respondida. Ele fala aqui o seguinte, ó, Renan, fala um pouco sobre o Larry Fink, CEO da BlackRock, e sua participação para implementar a cultura woke, pressionando a empresa via EUSG. Isso é bem legal. Caramba! Isso é bem legal esse assunto. A BlackRock... Que é EUSG? A ESG, ESG. Environment Social Governance, é sobre governança, estabilidade. Crédito de carbono, essas Assim, coisas. são políticas que envolvem expressões corporativas da cultura woke. Eu preciso ter representatividade de mulheres, negros dentro da empresa. Então você tem uma política interna no seu RH para contratar mais negros. Olha, eu tenho uma determinada política ambiental, então o meu papel que eu uso aqui dentro é todo um papel reciclado. Então tem um conjunto de políticas que são utilizadas agora como critério, inclusive para investimento de grandes empresas nisso. E se uma empresa não segue o ESG, ela começa o a se... ISO 9000... É um novo politicamente correto. Politicamente correto. E as empresas elas estão aceitando esse julgo e elas acham que é lindo. Então elas usam inclusive o selinho. Você vai receber um cartão de visitas de um cara de determinada empresa grande, já tem lá ESG e tal. E empresas que investem em empresas exigem hoje que elas sejam ESG para receber esse tipo de investimento. Ele cita a BlackRock porque a BlackRock eu acho que talvez a empresa hoje mais poderosa do mundo. Ela tem sociedade, ela tem share nas maiores empresas do mundo, por exemplo, empresas de alimentação. Acho que praticamente em todas as grandes empresas de alimentação, de alimento processado do mundo, a BlackRock tem direto ou indiretamente a participação. Tem nomes de dentro da BlackRock que estão agora dentro da administração Biden. E eles promovem essa cultura do ESG, que é um reflexo corporativo da cultura woke, progressista, com essa cultura de guerra de minoria, e faz com que o grande capital seja utilizado como veículo de propagação dessa cultura. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quem financia a cultura woke são os grandes bancos. Então, o sistema financeiro financia isso. Ganha o que com isso? Cara, primeiro, ele ganha essa cultura do ESG, né? Essa cultura de tenho o selo, estou na bolsa, recebo investimentos internacionais, então você entra nesse ciclo. Tá. O George Soros, que é um grande investidor global, que tem a maior fundação de investimento político, faz isso, você consegue, vamos dizer, um tipo de marketing, o marketing da sustentabilidade, o marketing da integração, que é considerado um marketing válido. Tem aquele papo de quem lacra não lucra, mas em algumas coisas funciona, em outras não. Você age como um agente político e você ganha conexões políticas dentro do seu país quando você age dessa maneira. Você transforma, por exemplo, investidores ou sócios de grandes instituições em agentes políticos. Por exemplo, sócias do Banco Itaú são fundadoras de ONGs que têm uma atuação política clara e direta. Você participa, você se transforma em agente político, porque o agente econômico pode até só buscar o lucro enquanto agente econômico, mas aquele sócio ele quer buscar o poder político. As pessoas não necessariamente elas só buscam o lucro, tipo, o empresário é um animal meramente econômico. Não, ele é um animal político também. E tem gente que toma decisões econômicas estúpidas em nome de um projeto político. O Elon Musk não está fazendo isso quando ele compra o Twitter, que é uma operação em grande medida deficitária. Ele está buscando o poder político. O George Soros, quando investe em causas que não tem nada a ver com ganhar dinheiro na bolsa. Entendeu? Então o poder político se dá dessa maneira. Aí a gente pode entrar em grandes discussões, que acho que aí tem que ter um outro programa para falar disso. Sobre como essas políticas funcionam, como elas beneficiam o grande capital, mas aí acho que vou me estender e vai ficar chato o programa. Tá. Ó, tem agora mais uma outra perguntinha aqui, que é... Peraí, saiu o texto aqui, peraí só um pouquinho. Vamos lá. O Ciências Sem Fronteiras mandou aqui o seguinte, ó. Um empresário bolsonarista quis me pagar para falar pró-governo sobre o meio ambiente. Sou embaixador no Brasil da Declaração Climática Mundial, da Climática Mundial. E aí, como barrar a PLS 304 de 2017 do Ciro Nogueira, que quer banir os carros a combustão até 2040? É o professor Tiago Maia que fez essa pergunta aqui. Nossa, eu não tô a par desse PLS e eu não tenho como dizer, mas assim, o fato do Brasil ficar comprando projetos que são, às vezes até, eu sou a favor dos carros serem elétricos também, mas o Brasil, ele compra de forma muito adiantada pautas de primeiro mundo, sem nem olhar se isso beneficia, entendeu? Essa discussão ela é muito complexa, porque o carro elétrico ele tem bateria, o próprio descarte da bateria não é algo fácil de se fazer. Opa, olha assim, caiu a luz.
Não, e a própria... Para fazer a bateria é uma quantidade Sim, absurda sim, de água. você carregar lítio, a bateria, né? exatamente. Tudo bem, se pegar nos Estados Unidos, onde a maior parte da energia vem de energia termoelétrica, a quantidade de carvão que você queima para fazer aquela energia, para distribuir lá até a tua casa, para pôr naquela bateria para o teu carro andar, às vezes é muito mais poluente do que você abastecer o carro com álcool, por exemplo, que vem da cana-de-açúcar, é uma energia renovável e que você tem essa discussão é muito complexa. O Brasil tem essa mania. Isso aconteceu várias vezes. Mas aí o lobby da indústria sempre ganha. Não teve aquele negócio da geladeira também, do CFC? Não, adia. Ficou pra depois. De que geladeira não podia mais usar o CFC e tal, não sei o quê. O José Júnior, ele fez uma pergunta aqui que é o seguinte: boa noite. Vocês acham que se os poderes fossem mais descentralizados, ou seja, que se os estados da federação tivessem mais autonomia, poderíamos ter mais ou menos problemas no país? Olha, eu vou te dizer o seguinte: eu sou a favor, é óbvio, de distribuir mais poder. Inclusive, a nossa grande tese da revisão do Pacto Federativo não é só uma questão financeira, é uma questão também de poder. Eu acho que o modelo americano de você ter o Estado definindo as leis penais, por exemplo, é algo mais inteligente, porque a realidade, até a própria realidade do país, né, ela é muito diferente, né? A realidade do Amapá não é a mesma do Rio Grande do Sul. As leis penais do Rio Grande do Sul talvez não se adequem ao Amapá. E é assim, o Brasil é grande demais, dinâmico demais, para você ter tanto poder concentrado em Brasília. Agora, há uma ilusão também de que ao você fazer algum tipo de reforma na estrutura de poder do seu país, você vai ter uma melhora instantânea das coisas. Isso também não é verdade, cara. Eu vou te falar uma coisa aqui. Por mais que a gente fale tanto do establishment, do estamento burocrático e todas essas análises, né, que muitas vezes elas são precisas e elas têm razão, há uma enorme participação da população nela, né? Se você pegar e pensar o seguinte, vamos pegar o Renan Calheiros. É difícil você achar alguém que goste do Renan Calheiros. Há quanto tempo ele tá lá, cara? Os barbalhos. Há quanto tempo ele tá lá? E por que ele está lá? Porque votaram nele, mano. E votaram assim, venderam o voto pra votar nele. As pessoas, o brasileiro, cara, não é impune. Essas coisas, o brasileiro chancela o próprio algoz dele. É verdade. A democracia tem isso. Sim, pra caramba. Cara, enfim. Bom, agora tem uma pergunta aqui de uma pessoa que tá meio ressentida aqui. Ele fala o seguinte, ó: olá, amigos, boa noite. Queria perguntar, como eleitor, o MBL apoiou o Bolsonaro em 2018 e deu errado. Em 2022, apoiou o Moro e deu errado. Por que devo confiar no apoio de vocês em 2026? Belíssima pergunta. É o MB Wana Magoro que mandou aqui. Bela pergunta. Em 2018 a gente não apoiou o Bolsonaro. E se você botar no Google para pesquisar, mas põe no YouTube, a entrevista que o Kim Kataguiri deu pro Rica Perrone às vésperas da eleição, ele falou que o Alckmin seria um presidente melhor do que o Bolsonaro. O Arthur teve um debate com o Nando Moura, às vésperas da eleição também de 2018, falando contra a candidatura do Bolsonaro à época. O que a gente fez foi, no segundo turno, fazer o voto útil naquela época, porque não restavam tantas certezas, como a gente teve em 2022, sobre o Bolsonaro naquela época. E se ele simplesmente... Que é o que eu imaginava que o Bolsonaro ia fazer um governo assim, ele ia ficar andando de helicóptero lá na Rocinha. Tô aqui, ó, pacificando aqui, ó, tô pegando os vagabundos e deixando um time tocar a parte econômica e política. Não foi o que aconteceu. Beleza. O Moro, a gente precisa entender assim, o Moro realmente era um cara muito fraco, e desde o começo, quando a gente começou a ter os papos com ele, a gente viu que era fraco. E viu que, pô, vamos ter que empurrar esse cara ladeira acima. Mas foi um processo. Fraco em que sentido? Fraco intelectualmente, é um cara... Ele é um cara limitado, desinteressado. Isso também daria muito pano pra manga a gente ficar falando agora. Mas basicamente a gente viu que tinha dificuldade, mas ele parecia legitimamente interessado em ser candidato a presidente. E houve um processo anterior. Tinha um grupo de WhatsApp que todos os caras da terceira via, Amoedo, ele, Leite, Dória, a gente chamou Mandetta, a gente chamou todo mundo pra conversar e falou: e aí, quem vai ser o candidato? Ah, é? Vocês chegaram a montar isso? Pô, a gente organizava lives com eles, reuniões. Né? O que era o lance de 2021, que era tentar achar o nome da terceira via. Todo mundo foi caindo e falou, né, o Moro. E o Moro, quando falou... O Dória cai antes do que o Moro? Bem antes. O Dória, na verdade, nunca teve a possibilidade real de ser o nome da terceira via. E ficou todo mundo ali caindo, o Amoedo cai, o Moro. Então é o Moro, pô, seria até hipócrita a gente, depois de ficar tentando, falar, não vamos dar a chance nisso, porque o nosso discurso é o discurso. Qualquer coisa pode ser melhor do que esses dois. E a gente foi tão coerente nisso, a gente falou, nós vamos então participar ativamente da construção. Aí deu todos os problemas que rolaram ali.
Tá. Né? Mas, enfim, o lance é, a gente assume, erramos aqui e ali, a gente está disposto a ir tentando acertar o tempo todo.